Bem-vindo! A força do agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Pesquisa da Embrapa avança para definir a certificação na produção de soja baixo carbono. Para falar sobre esse assunto, recebemos Marco Antônio Nogueira, que é pesquisador da Embrapa Soja. Seja muito bem-vindo, Marco. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. E também com a gente, Roberta Carnevale, que é chefe de pesquisas e desenvolvimento da Embrapa Soja. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigada, prazer. A Embrapa e parceiros estão avançando na definição das diretrizes técnicas para validar a certificação da soja baixo carbono. Antes de entrarmos na soja, vamos explicar, Roberta, o que é o carbono? Bom, o carbono é o principal elemento que garante a vida na Terra, né? Todos nós, seres humanos, animais, plantas, somos compostos por carbono, né? Toda matéria orgânica é composta por carbono. Então, para a gente enxergar o carbono, para quem não consegue visualizar, ou quem quer ver o carbono, ele é aquele material do grafite do lápis ou do carvão, né? Mas esse carbono, na forma de monóxido de carbono, ou CO2, com duas moléculas de oxigênio na atmosfera, ele provoca o que a gente já tem ouvido falar muito, que é o efeito estufa, né? E esse efeito estufa, ele tem a sua função na Terra, mas nós estamos num momento onde está tendo um excesso desse gás na atmosfera. E falando em efeito estufa, Marco, o que é esse efeito estufa? É possível a gente viver sem um efeito estufa? Ou também é algo que, como o carbono, o efeito estufa é uma consequência? Olá, o efeito estufa é um fenômeno natural, né, que permite a manutenção da vida na Terra, né? De certa forma, ele ajuda a manter a temperatura na Terra num limite para termos água livre, né, que é usada para as funções biológicas na Terra. Então, é um fenômeno que acontece, o que permite a vida na Terra é a ocorrência do efeito estufa, né? O problema é que a gente tem, como a Roberta disse, exagerado no enriquecimento da nossa atmosfera com certos gases que aumenta esse efeito estufa, ou seja, essa cobertura que impede, né, que a Terra perca calor que vem da radiação solar e ela devolva esse calor, né, na forma de ondas longas para o espaço sideral. Então, parte desse calor fica retido na nossa atmosfera, então aquecendo, né, as temperaturas para limites ali além do normalmente encontrado na superfície da Terra ao longo de milhares, milhões de anos. Ou seja, esse é um assunto que sempre traz muita polêmica, mas tanto o efeito estufa como o carbono são fenômenos naturais. O que acontece é que nós estamos com eles em excesso. Agora, Roberta, como medir o carbono? E é justamente, né, as diretrizes para a certificação da soja baixo carbono que foi publicado aí o documento para poder entrar num acordo para chegar a essa mensuração. Sim, nós temos várias fontes de emissões de carbono, né? Então é importante isso ficar claro. A atmosfera está enriquecida desse carbono, e no caso enriquecer não é uma coisa boa nesse caso, né? O excesso desse carbono traz todos esses transtornos climáticos que a gente tem vivido aí nos últimos anos, mas algumas são as fontes dessas emissões. Combustível fóssil é a principal fonte, a queima desses combustíveis fósseis, mas esse carbono também pode vir da mobilização de solo, da queima, da retirada de floresta, né? Enfim, existe carbono estocado no solo, existe carbono estocado nas árvores, nas plantas, que à medida que eles são destruídos, esse carbono também vai para a atmosfera. Mas a gente tem a capacidade, pela agricultura, a capacidade de reverter esse processo e trazer e sequestrar esse carbono novamente, colocando na madeira, colocando no solo, né? E dentro do programa, o que a gente faz é medir o quanto aquele sistema de produção, no caso a soja, né, que é o nosso certificado, o quanto aquele sistema de produção que a soja faz parte está conseguindo sequestrar esse carbono que foi emitido anteriormente na atmosfera e está conseguindo depositar no solo.
Essa é uma parte do cálculo. A outra parte é o quanto eu estou emitindo como produtor, né? Estou liberando desses gases por meio de tráfego de máquinas na área, por meio de revolvimento de solo, enfim, são vários uso de insumos, são várias práticas que liberam esses gases para a atmosfera. Mas eu tenho formas de trabalhar que vai fazer com que eu tenha uma produtividade garantida e até muitas vezes maior, e com uma redução da emissão desses gases. Marco, como a Roberta bem colocou, os combustíveis fósseis são os que mais produzem aí, né? O agro também tem essas situações colocadas aqui, só que o agro, a partir de agora, vai ter um crédito praticamente, digamos assim, porque o produtor rural ele já vem tomando medidas sustentáveis justamente para sequestrar, para emitir menos, para poluir menos. Agora seria uma forma de compensar o produtor que há um longo tempo já faz esse trabalho de preservação, né? Isso, o nosso sistema produtivo, né, e falando particularmente no caso da soja, ele já é bastante sustentável, né? Nós usamos aqui já desde longa data boas práticas de produção, como o sistema de plantio direto, né, como a inoculação da soja para a fixação biológica do nitrogênio. Com isso a gente não precisa utilizar fertilizante nitrogenado na soja, que é uma fonte de gases de efeito estufa, né? E nesse caso, por exemplo, os dados recentes aqui de um trabalho que a gente fez mostram que, devido à inoculação da soja, nós deixamos de emitir, na safra passada, mais de 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente na atmosfera, porque nós não precisamos de fertilizante nitrogenado para produzir soja no Brasil. Nós inoculamos a nossa soja, né? E recentemente a gente melhorou ainda mais essa técnica, fazendo o processo que a gente chama de co-inoculação, que torna o processo ainda mais eficiente quando a gente junta uma segunda bactéria, o azospirillum, né, nesse processo produtivo. Então, o agricultor brasileiro, ele já adota práticas sustentáveis há muito tempo. Só que dá para fazer melhor, é possível melhorar ainda mais essas práticas, né? Como, por exemplo, a adoção plena do sistema plantio direto, alguns ajustes nas técnicas de inoculação que vão propiciar uma eficiência maior ainda na fixação biológica do nitrogênio, né? E revertendo isso em produtividade, né? Que acaba, de certa forma, diluindo as emissões quando a gente produz mais, né? Tanto é que a métrica do programa Soja Baixo Carbono serão tantos quilos de CO2 equivalentes, né? Que é a medida que a gente usa para expressar isso, né? Por tonelada de soja produzida. Então, quanto mais eficientemente a gente produzir, mais a gente vai diluir, né, a questão das emissões de gases de efeito estufa. Porque o produtor, para adotar o sistema de produção soja baixo carbono, não vai precisar fazer nada a mais do que ele vem fazendo, né? Basta aprimorar as técnicas, né? Adotar o sistema plantio direto na sua plenitude e outras técnicas que a gente chama aqui de práticas agrícolas sustentáveis, né, que acabam ajudando a diminuir as emissões. Como a Roberta falou, né, essa contabilização ela vai envolver as emissões vai envolver as emissões evitadas, né, e o carbono que entra no solo por meio das boas práticas e entre elas um sistema de plantio direto bem feito. Veja só, né, Roberto, o agro tão criticado quando a gente fala em situação climática, em efeito estufa, em emissão de carbono, em sequestro de carbono, é o que mais contribui para o meio ambiente. O Brasil é o maior produtor de soja e justamente a maior cultura do nosso país é o que emite baixo carbono. E como falou aqui o Marco, quanto mais a gente produzir, mais a gente vai sequestrar carbono, mais a gente vai preservar. E há aí previsão do setor de soja de aumentar ainda, porque o Brasil tem potencial para crescer, para expandir ainda mais na produção de soja, né? Exatamente. O Brasil ele ainda tem aí uma grande quantidade de área já aberta, que hoje está sendo subutilizada, né, com pastagens degradadas, e que pode ser muito bem convertidas à agricultura sem derrubar um pé de árvore, né?
Então, a gente tem uma capacidade muito grande de expansão, eu acho que praticamente a maior área de expansão agrícola no mundo, sem nenhum tipo de desmatamento, né? Ainda é o Brasil, porque a gente tem áreas para serem trabalhadas, até com um efeito positivo, né? de recuperação dessas áreas. E é interessante frisar esse ponto, que o Brasil já tem um hábito de produzir de maneira sustentável. Como o Marco disse, precisa de alguns ajustes, mas o que acontece é que não adianta a gente ir lá fora e falar isso, olha, nós temos a agricultura mais sustentável do mundo. Tá, mas e aí? A gente não está provando, né? O que a gente precisa é provar que os nossos sistemas são sustentáveis, né? E a métrica, a certificação, né? Ela vem justamente para isso, para provar, e aí a gente não vai precisar ficar mais gritando para ninguém ouvir, mas a gente vai provar com documentos, né? Mostrando que sim, temos hoje práticas como a integração lavoura-pecuária-floresta, que o sistema como um todo sequestra carbono, o balanço de carbono no final é negativo, ou seja, ele sequestra carbono e deposita no solo, na madeira, né? E a gente ajuda, além do agro ter condição de reduzir as emissões, ainda ele ajuda a limpar esses gases da atmosfera. O agro não só produz alimentos, como também é a solução para os problemas de meio ambiente. O agro brasileiro é gigante lá fora. Por isso que os países estão de olho sempre aqui. Quanto mais impõe regras, melhor o brasileiro se sai, né? Fique com a gente, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado. Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Agora, Marco, falávamos aqui sobre colocar no papel. E é difícil colocar no papel algo que não se vê,
que não se toca. Vocês fizeram uma coleta de dados em mais de 60 áreas agrícolas e em 5 macro-regiões de soja durante 2 safras para chegar a essa conclusão aí, para poder chegar a uma medida para colocar nessa certificação. É isso mesmo. Nessa etapa, né, nós estamos fazendo uma validação do protocolo, ou seja, nós estabelecemos aqui alguns critérios, né, o que nós chamamos de diretrizes, né, o que fazer, e elegemos alguns aspectos importantes que devem ser mensurados. A gente está testando isso agora na prática, né, nessas mais 60 propriedades Brasil afora, nas mais variadas regiões produtoras de soja no Brasil, nas 5 macro-regiões, né? Então, nós temos feito essa contabilização, né, para verificar se o que a gente está propondo, realmente, ela consegue mostrar, de fato, o que está acontecendo na área de produção, tanto em termos de emissões evitadas, e para isso a gente precisa contabilizar ali todos os insumos que estão sendo utilizados na área, né? O que entra ali como corretivo, como fertilizante, como hora-máquina, né, para contabilizar tudo isso, e também a mensuração do carbono no solo, né, que, como eu disse, é outra parte da equação, né, uma equação que contabiliza emissões evitadas por meio de uso de boas práticas, mas também quanto que, por meio dessas boas práticas, nós estamos trazendo de carbono da atmosfera e estocando no solo. E é importante frisar que esse carbono que fica estocado no solo não é um carbono inerte. A que todo produtor conhece, é a matéria orgânica do solo, que ela é importantíssima nos nossos solos tropicais altamente intemperizados, melhorando, né, a sua fertilidade, né? Então, aumentando a capacidade de retenção de nutrientes, né, a famosa CTC, né, capacidade de retenção de água, né? E, então, prestando aí o que nós chamamos também de serviços ambientais, né? Então, por meio dessas práticas, né, por meio dessas mensurações, a gente vai fazer uma comparação, né, com o sistema que nós chamamos de modal, aqueles sistemas que não são aprimorados, que não se presta muita atenção nesses detalhes das boas práticas. E qual é a diferença da soja que adota todas as boas práticas, né, todos os princípios, o sistema plantio direto, as boas práticas agrícolas, comparado com o sistema modal que não adota essas práticas, né? Esse delta, né, essa diferença é que vai mostrar, né, para nós como a soja produzida sobre um sistema de produção de baixa emissão de carbono, né, qual é a diferença em relação ao sistema modal, quanto que ela produz. Para produzir essa soja, ela emite menos de carbono naquele ambiente de produção. É isso que vai ser, em resumo, né, o cálculo final aí da soja baixo carbono. Roberto, e tudo isso agrega valor à soja, o produtor produz mais, vende mais, gera mais alimento, o consumidor tem acesso a uma opção mais variada de produtos? Os ganhos são em várias áreas. Além desses que você comentou, aumento de produtividade, aumento de eficiência, redução de custo de produção quando o produtor adota essas boas práticas. Outro ganho direto que o produtor tem ali, independente de certificado, só de ele usar as boas práticas, é o aumento da resiliência do sistema, ou seja, o sistema tolera mais essas mudanças climáticas, essa seca fora de hora, esses veranicos, essas ondas de calor que não afetam só a gente, né, mas afetam também as plantas, essas chuvas muito intensas, né, tudo isso que tem acontecido, né, como o impacto dessas alterações climáticas, né, afetam a produtividade. Então, aumento da resiliência, aumento da capacidade desse sistema de produção suportar essas variações climáticas e ainda manter a produtividade é outro ganho que hoje em dia eu acho que é o mais importante de todos. Aí, além disso, com o produtor fazendo isso, ele ainda tem como o certificado, ele terá, né, com o certificado, possibilidade de redução de valor de seguro, por exemplo. Por quê? Porque o sistema dele é resiliente. Então, é um risco menor para o banco. Ele ter acesso a créditos mais baratos, né? Isso são ganhos, os primeiros ganhos indiretos. Ele vai ter mercados abertos,
né? Quando se pensa em, eu preciso de um certificado de que esse produto está livre de desmatamento, que ele realmente tem esse relatório de emissões, que ele é baixo carbono. Então, quando o consumidor, o cliente que está comprando aquela soja exigir, ele já está pronto para esse mercado. E a promessa, né, o que a gente já tem conversado, né, com a maioria desses parceiros, essas pessoas, esses elos da cadeia, é que haverá uma valorização também por esse produto. A Embrapa, quando surgiu lá há 50 anos, fez do Brasil importador de alimentos um exportador de alimentos. A pesquisa não para. Agora, além de buscar formas de mostrar como o agro é sustentável e trazer de volta, fazer com que o produtor seja compensado por toda essa sustentabilidade, está dando também, fazendo pesquisa, está em busca de formas de tornar a lavoura mais resistente às mudanças climáticas, que a gente não tem como ir contra, mas tem como fazer dessa empresa a céu aberto mais resistente. Essa adoção, com a adoção dessas tecnologias, práticas descritas, Marco, o potencial de redução das emissões da produção de soja pode ser de até 30%? Os primeiros cálculos que nós fizemos aqui com a nossa equipe, né, indicaram, né, por essa abordagem que a gente tem feito, que comparando uma soja produzida num sistema de produção de baixo carbono, comparativamente a um sistema modal, digamos assim, o que se faz tradicionalmente, chega-se a ter um potencial de redução da ordem de 30%, ou seja, cada tonelada de grãos de soja produzido num sistema que adota todas as premissas, todas as boas práticas recomendadas no sistema de produção de soja baixo carbono, chega a emitir menos, em média, né, 30% a menos de emissões. Dependendo do ambiente, dependendo do sistema, esse número pode variar para mais ou para menos, né? Mas os primeiros cálculos nos apontam, né, uma possibilidade de redução de emissões da ordem de 30%. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com, uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares, acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1. Roberta, quanto tempo aí mais ou menos para a elaboração do documento? Nós iniciamos, né, esse trabalho em 2021, né, desde do nascer da ideia até iniciar todos os contatos. Foram consultados quase 100 especialistas, né, entre Embrapa e as empresas apoiadoras do projeto, né, e nós passamos aí em torno de um ano e meio construindo o que a gente chama de primeira aproximação. Por que primeira aproximação? Nessa publicação das diretrizes técnicas, primeira aproximação, está tudo que a gente pensou baseado nos sistemas produtivos, na ciência, né, o que seria ideal para se aferir um sistema de produção
garantindo que ele seja baixo carbono. Agora nós estamos na etapa, como o Marco disse, de validação. O que é a validação? Vai ajustar esse modelo teórico. Nós vamos ajustar tanto, como ele disse, né, nas métricas, quanto também no custo desse certificado, né, final, esse custo final para o produtor. A gente não quer, existe uma diferença, assim, um balanço aí. Se você é muito rigoroso, coleta muita coisa na certificação, ela fica excelente, mas o custo também fica alto, né? Se você coleta pouca coisa, o custo fica baixo, mas a eficiência fica baixa também. Então, nós estamos procurando o meio termo, onde você não tenha um custo alto, mas tenha uma boa capacidade de aferição e uma grande confiabilidade dos dados. Feito isso, nós vamos ajustar essas diretrizes, essa primeira aproximação, que é o documento que está disponível hoje para todos acessarem e conhecerem, né? E aí a gente faz esse ajuste final e a previsão é de 2026, né? Depois de tudo isso pronto, a plataforma construída, tudo organizado, a gente lançar no mercado aí com certificadoras já credenciadas para ir até as fazendas e fazer essa certificação do produtor. Então, provavelmente a partir de 2026, Marco, é o produtor que segue as práticas, aplica essas tecnologias, ele vai receber aí o protocolo de soja baixo carbono. Bom, é importante deixar claro uma coisa, né? A participação do produtor em querer obter o selo soja baixo carbono é totalmente voluntária, né? Agora, o produtor que tiver interesse a se inscrever como produtor soja baixo carbono, né, ele vai se submeter a essa avaliação, né, que é a aplicação do protocolo na sua propriedade. Importante deixar claro uma coisa, além de ser totalmente voluntário, né, no momento de fazer a avaliação do protocolo, né, das emissões, não se faz nenhuma interferência de nossa parte na propriedade. A gente simplesmente vai lá e verifica o que ele está fazendo, o que está sendo feito. Nós não, né? Porque o protocolo ele vai ser de terceira parte, ele vai ser licenciado para uma certificadora, né? Então a certificadora não vai lá dar palpite no sistema de produção do produtor, né? Ela simplesmente vai lá aferir o que está sendo feito na propriedade, sem nenhuma interferência ali no sistema de produção que está sendo conduzido, né? Então é o produtor, junto ao seu técnico, né, que vai tomar ali as melhores decisões no seu sistema de produção, e essa contabilização aí vai ser feita ao final, e se ela atingir uma diferença em relação ao sistema modal que emita menos carbono, ele vai estar habilitado, né, à aquisição do selo soja baixo carbono. É claro que não entre os requisitos, né, para a aplicação do selo, não está somente relacionado ao sistema de produção, mas também em relação à propriedade, né? Alguns requisitos mínimos de propriedade devem ser cumpridos, mas não é nada além do que o produtor já faz para ter a sua propriedade, né, perante a legislação ambiental, trabalhista, civil, já tem nada além do que ele já faz normalmente, assim, simplesmente uma verificação ali dos requisitos mínimos de propriedade para ser habilitada atendendo aos critérios técnicos, né, também atendendo os critérios legais para poder obter o selo soja baixo carbono. Mas isso é melhor para o produtor, agrega valor, melhora a competitividade e é uma garantia de que ele já é sustentável, não vai mais precisar ficar gritando para o mundo, como disse a Roberta, que é sustentável, só tem a ganhar, provavelmente a adesão aí vai ser unânime. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre a soja baixo carbono, tem alguma pergunta para os nossos especialistas aqui, pode mandar o vídeo, grava com o celular na horizontal, o WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Marco, muito obrigada pela sua participação aqui. Prazer estar com vocês e a gente se coloca à disposição aqui na Embrapa. Obrigada, Roberta, foi um prazer recebê-la. Muito obrigada pela atenção e a gente está aqui à disposição, sempre trabalhando para o melhor para o produtor. E é isso aí, a Embrapa é do Brasil. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente, siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1 e venha com a gente fazer desse campeão brasileiro uma paixão nacional.